Queridos e amados irmãos e irmãs, nesta hora em que nós estamos para meditar na palavra do Senhor, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Embora eu faça considerações a respeito do capítulo 6, mas eu vou ler do 4 ao 10. Do versículo 4 ao 10. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que não edificaste. É bem interessante, amados, pensarmos neste domingo, o último de maio, fechando o mês da família, sobre esse texto, especialmente o momento que nós estamos passando. Mas, ao verificar algumas estatísticas sombrias sobre o cristianismo, e aí nós voltamos para pensar sobre família. E eu vejo que a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, ela demorou muito para falar sobre família, pensar sobre família, demorou muito para agir. E como resultado, hoje, nós temos já em algumas cidades, entre elas São Paulo, que é a maior cidade do nosso país, igrejas cheias de idosos, com pouquíssimos jovens, e às vezes nem mesmo os descendentes daqueles que foram fundadores darem continuidade ao trabalho. E a razão pela qual as estatísticas são sombrias é que falam que o cristianismo não vai sobreviver daqui a 40, 60 anos. Não existirá mais cristianismo. Mas o que isso tem a ver com o texto? O que isso tem a ver com família? Porque, na verdade, amados, a família é a nossa primeira igreja. A igreja não é o templo onde nós nos reunimos, mas a igreja é o local onde nós nos reunimos coletivamente. Mas é no seio da família que acontece, não é, a palavra de Deus, a educação cristã, porque os nossos filhos aprendem com os nossos exemplos, aprendem quando ensinamos a palavra, muito mais do que na igreja. A igreja apenas é a extensão do ensino, mas nós esquecemos de segunda a sexta, não levamos as crianças no meio da semana, porque não há uma programação devida, às vezes não há um espaço e nem pessoas para cuidarem das crianças. Chega no domingo, nós levamos as crianças para a igreja. Mas aí, na segunda em diante, não damos continuidade do que elas aprenderam na igreja. Então, ficam muito suscetíveis aos ataques que acontecem na escola, na universidade, na vida da sociedade que nós vivemos. E se nós olharmos bem atentamente e se buscarmos fazer uma busca nas igrejas,
de todas as denominações evangélicas no Brasil, nós vamos encontrar dentro de igrejas casais que já não estão mais acompanhados dos seus filhos. Eles já tomaram a sua independência, casaram e estão fora da igreja, fora do evangelho. E aí a gente pergunta por quê? Onde é que nós falhamos? Se nós não fizermos esta pergunta, nós carecemos de, nesta hora, ouvir esta palavra de Deus. Como o último mês, o último dia do mês de maio, mas que eu considero falar em família o ano todo, em algumas outras ocasiões, e vou falar para os irmãos sobre família, não somente hoje, mas alguns momentos. Eu me lembro que antes do Covid, havia uma programação de casais que estava sendo, já estava na agenda, e eu iria falar sobre família. Eu me lembro, não me lembro bem agora onde seria a reunião, no lar de quem, aí como membro da igreja, mas eu me lembro que tinha a previsão desta programação. E eu falo sobre família o ano todo. E fui despertado para isto, graças a Deus, pelo próprio Deus em minha vida, na vida da minha esposa. Porque um dos fundamentos, um dos pilares de termos na nossa casa a igreja, nós temos a igreja do Senhor em nossa casa, termos o culto doméstico. E ontem, na palestra do reverendo Jude Clay, do pastor Jude Clay, pastor batista reformado, na Semana da Família, eu não sei quantos ouviram ontem, mas com certeza Vinícius ouviu, e ele enfatizou bastante, e muitos pastores têm falado sobre isso, têm mencionado isso. A queda dos Estados Unidos no grande problema que se tornou os Estados Unidos, berço de missões, uma nação que nasceu sob a égide do Evangelho. Hoje, as famílias estão descaracterizadas, não é? Na Europa, o berço do cristianismo, especialmente do presbiterianismo na Escócia, igrejas hoje são bares, são boates, né? Ou pubs. Entenda que é hora de nós não deixarmos isso acontecer aqui. A gente não pode deixar acontecer, a gente tem que lutar em oração e pregar para os nossos filhos. Ainda é tempo, exortá-los, ainda que já estejam crescidos, já estejam casados, não me importa. A gente tem que falar a tempo e fora de tempo, insistir de que há uma necessidade de voltar. E, nesse texto, alguns princípios são fundamentais que precisam ser resgatados imediatamente. O primeiro princípio é do temor a Deus. É do temor a Deus. Deus é o único Deus. E ele já fala isso para Israel, porque já antevia que daqui a pouco Israel poderia estar usando ídolos dos povos vizinhos, como foi de fato acontecido, e a história bíblica nos narra momentos em que o povo acabou trazendo ídolos para dentro dos seus lares. Houve casamentos mistos, ou seja, casamentos com povos vizinhos, e eles acabaram trazendo ídolos para dentro. Isso aconteceu com o próprio Salomão. Então, a gente percebe que quando isso acontece, esse temor a Deus, que é um dos princípios fundamentais, Deus é o único Deus, né, a quem devemos temer. E temer não é ter medo, temer é ter respeito e tê-lo como único realmente Deus. Nada de estatuetas, nada de nenhum ídolo, seja imaginário, mas nós estamos passando por um período em que esses valores precisam ser resgatados. Esses valores precisam ser resgatados. Eu escrevi no artigo, estamos perto do fim. Os irmãos lembram e leram aí ontem, estamos perto do fim. Eu já recebi, eu mandei esse artigo para vários amigos, pastores, vários amigos de outros estados, e
o compartilhar foi, estamos vendo sinais. Realmente você tem razão, estamos vendo os sinais. E o que é que nós devemos fazer? Primeiro, na família. A família é a célula madre da sociedade e também a célula da igreja. É a mais importante célula da igreja. Não há igreja sem famílias. Não é? A igreja é formada de famílias, formando a grande família do Senhor. E o primeiro princípio é o princípio do temor ao Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não há outro. Nós podemos pensar nos bens materiais, podemos mandar nossos filhos fazer melhor universidade, buscar dar o melhor para os nossos filhos, mas, acima de tudo, esse princípio tem que ficar bem enraizado, não é? Inclusive, ontem, quando o pastor Júlio de Crei estava falando, ele estava dizendo que uma mãe disse que ela tinha preocupação de duas coisas com o filho, né? Uma delas era a raiz. A raiz eram os ensinos básicos, os princípios normativos de vida com Deus. E o primeiro é este aqui, o temor a Deus. O segundo vem no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É o amor a Deus. O amor a Deus. Porque quando temos amor a Deus, fazemos a obra dele com carinho, com alegria, com sorriso nos lábios. Não fazemos com olhar cansado. Não fazemos o trabalho do Senhor cheio de picuinhas e cheio de nome-toques, não é? Crentes cheios de nome-toques e qualquer coisinha. Não, nós fazemos com muita alegria e com dedicação, porque o amor a Deus é o segundo princípio fundamental. Todos os princípios são fundamentais, mas o amor a Deus. Então, o Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É com intensidade, O segundo princípio, o terceiro princípio é essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. É o princípio do ensino. Esse ordeno aqui tem também o sabor do ensino, o ensino consistente, o ensino constante, porque criar filhos é uma obra que não termina. É uma obra que não termina. Não é? Só quando os pais morrem é que descansam de criar seus filhos, na verdade, porque os filhos são aqueles que nós convivemos todo o tempo. Passamos a primeira infância, a segunda infância, adolescência, pré-adolescência, adolescência, mocidade, depois eles constituem a família e nós continuamos como pais a orientarmos e a darmos bom testemunho e a lhes ensinar a palavra de Deus. Muita sabedoria. Me lembro do seu Jacó. Ele tinha 12 filhos, onde muitos deles tornaram-se presbíteros de igreja, não é? Homem de Deus que dava bom exemplo, agricultor no Espírito Santo, e que ele pôde ver todos os seus filhos seguindo a igreja, pelo menos as notícias que eu tenho a respeito dos descendentes do seu Jacó. Mas, às vezes, já os filhos, os netos já não seguiram, porque os filhos falharam em dar continuidade naquilo que aprenderam dos pais, né? Então, o ensino é o terceiro fundamento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O coração, ao contrário, que hoje nós sabemos que é a mente, é o cérebro, que guarda, que retém o ensino, era a ideia de que o coração é que retinha tudo. Então, a ideia aqui é as palavras que hoje te ordeno, que hoje te ensino, que hoje insto com você para que você aprenda, elas estarão no teu coração. E tu, aí ele passa a
a colocar a coisa de forma na família, de forma como deve ser passado este princípio no meio da família. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás quando? Assentado dentro de casa. Esta é a hora do culto. Esta é a hora em que nós devemos inculcar a palavra do Senhor, falar da palavra do Senhor. Eu me lembro que eu saía muito cedo para trabalhar e muitas vezes não podia fazer o culto durante a semana, de segunda a sexta, mas a Edi fazia o culto com os filhos. Então, nós não podemos deixar de lado de fazer o culto com os filhos, lhes ensinar a palavra desde cedo, ensinar-lhes a palavra. Quando nós falhamos nisto, nós estamos dando brecha para que o mundo entre e coloque coisas que não agradam a Deus e que acabam desviando os nossos filhos para fora da palavra e para fora do foco em Deus. Tu as inculcarás. Esse verbo inculcar, ele não está em desuso, mas a ideia é de repetir, repetir. 24 horas nós temos que estar ensinando aos nossos filhos, especialmente na primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência. E, às vezes, temos que continuar repetindo, ainda quando jovens, até que alcance a maturidade. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Aqui Deus está dizendo o seguinte, olha, se você ficar calado, não dá. Não é só pelo exemplo. O exemplo você tem que dar, mas você tem que falar. Mas aproveite para falar também quando estiver andando pelo caminho. E aqui, como a nação de Israel, eles andavam pelos caminhos, né? Haviam poucas estradas, haviam caminhos por onde as pessoas transitavam, né? Eram trilhas, né? No meio de áreas desérticas ou de áreas plantadas. Fale andando pelo caminho, mas ao deitar e ao levantar-te. Então, pela manhã, ou quando for deitar. E aí, Susana Wesley, ela, na cabeça de cada filho, ela orava, chorava, derramava lágrimas diante do Senhor, orando por cada filho, né? Dedicando seus filhos ao Senhor. E teve 2 filhos pastores, grandes pastores, que criaram o Charles Wesley e o outro me esqueci o nome, que fundaram o metodismo na Inglaterra. Homens de Deus, mas porque Susana Wesley orava pelos seus filhos. Ela perdeu o marido cedo, mas ela fez o papel de pai e mãe, mulher vigorosa, mulher de Deus, e a ponto de ter os seus filhos dentro dos princípios do Senhor. Quando nós inculcamos, aí no versículo 20, você pode ler comigo, quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, olha só, que interessante. O Deus já sabe de todas as coisas, soberanamente. Ele disse, pais, olha, ensine aos seus filhos, porque daqui a pouco eles vão perguntar a vocês, o que é que Deus nos ordenou a respeito de tal coisa? Como é que Deus nos olha quando nós erramos nisso ou naquilo? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Como é que eu descubro qual é a vontade de Deus? Como é que eu descubro se o meu namoro com fulano está dentro da vontade de Deus? Então, nós, como pais, precisamos estar preparados para dar resposta aos nossos filhos, né? E a resposta, ela está na convicção da palavra de Deus que nós ensinamos aos nossos filhos. O ensino é este princípio. E este princípio do ensino não é só falado, mas também escrito. Também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E até hoje, o judeu usa o mezuzá, né? Como sinal desta palavra de Deus que está
que deve estar sempre diante deles. Esses princípios não podem ser esquecidos por nós. Esses princípios devem ser olhados. E quando nós passamos pelas dificuldades, em que os nossos filhos fazem parte e sofrem também com as dificuldades que passamos, como estamos passando no momento, sem saber que perspectiva, né? Há jovens que já estão dizendo assim, não vou fazer mais curso universitário não vai ter emprego, já vai ter 20 milhões de desempregados, então para que eu vou estudar? Não, é hora de nós encorajarmos e dizer, escuta, nós temos uma esperança viva, porque o Deus que cremos é o Deus dos impossíveis, é o Deus que muda todas as situações, que muda a nossa história. E quando nós não cultuamos esse Deus na família, quando nós não falamos das maravilhas desse Deus, veja que o texto que lemos na gratidão, Salmo 75, 1, nós agradecemos ao Senhor, nós apresentamos a nossa gratidão e declaramos as tuas maravilhas. Nossos filhos precisam de conhecer as maravilhas que Deus faz ainda e que Deus fará no meio da nossa família, no meio não só da nossa casa em si, mas no meio da nossa família como um todo. Olha como Deus agiu, viu? Foi Deus que curou, Deus respondeu às nossas orações. Nós devemos estar lembrando aos nossos filhos o quanto Deus age. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus que age diante da impossibilidade do homem, né? Deus age. E nós vemos algumas lembranças desses atos de Deus diante da impossibilidade humana. Porque muitas vezes na família nós temos e vivemos esses momentos. Quando Jesus está lá naquela celebração, naquele casamento, acabou o vinho. E ele transforma a água em vinho. É o poder de Deus sobre a criação. Depois ele cura a filha de um oficial do rei. É o poder da fé de um religioso, né? O poder sobre a fé de um religioso, porque ele disse, em Israel não existe outro de tamanha fé, de uma fé tão grande. Ele cura um paralítico, é o poder sobre as doenças. Ele multiplica os pães e peixes, é o poder sobre a necessidade. Quantas vezes nós temos e passamos por aflição, irmãos, às vezes a gente pensa que não vai acontecer. E eu me lembro de estar no último ano de curso teológico e ficar desempregado. E depender de ganhar cesta básica da igreja. E naquele ano, ou naquele restante de ano, isso aconteceu de abril para maio, né? De abril para maio. E veja os irmãos, quanto tempo, né? 1989, né? Aí você faz a conta, 1989, né? 31 anos, né? 31 anos. E aí, de abril para maio de 89, fiquei desempregado. Gastamos o dinheiro que não tínhamos, mas nós não ficamos doentes, nem eu, nem Di, nem os filhos, não passamos fome, não houve, a nossa necessidade foi suprida, porque Deus é aquele que acode os seus filhos, Deus é o Deus dos impossíveis, e nós precisamos conhecer quem é este Deus, o único Senhor nosso. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos quem é este Deus. E com eles, inculcar neles esta fé, através da nossa própria experiência, pelo que nós passamos, dizendo para eles, você está vendo isto aqui está acontecendo porque Deus foi quem proveu isto para nós. Deus é quem nos dá todas as coisas. Não existe Papai Noel para dar presente. Não existe. É Deus que dá as condições aos pais para comprar o presente. Papai do céu é que dá todas as coisas. Deus tem poder sobre as trevas, quando cura um cego. Jesus curou um cego. Deus tem poder sobre as trevas.
Deus tem poder sobre as trevas. E as trevas vêm sobre os nossos filhos, sobre nós, de muitas formas. Os ataques malignos sobre a família é intenso, intenso. Ele vive com um canhão virado para as famílias para atacá-las. Mas Deus tem poder sobre a morte. Especialmente nesse momento em que muitas famílias têm perdido parentes, têm perdido entes queridos, é hora de lembrar que Deus tem poder sobre a morte. Alguns Deus tem curado, outros Deus tem levado, porque é assim que acontece. A soberana vontade de Deus, ela prevalece, porque é soberana. É soberana. Mas nós precisamos conhecer quem é este Deus. E para conhecê-lo, precisamos de ensinar, de viver na nossa família, experimentar este Deus, experimentar a grandeza deste Deus. Deus nos ajude, porque Ele nos ama de forma tão tremenda. E nenhum lar vai sobreexistir, vai resistir às ondas fortes que virão sobre a família ainda, se não tiver o amor de Deus e se não houver amor no meio da família. Filhos precisam se entender, se amarem. Filhos precisam amar seus pais. Os pais precisam amar os seus filhos. Não de boca. Não só dizendo, verbalizando. Esposo e esposa devem verbalizar o amor que têm pelo outro. Devem verbalizar. Devem também testemunhar isto. Não é? Devem também testemunhar. Quando, por exemplo, ajudam em alguma coisa na casa, quando percebem que a esposa não está bem e assume a cozinha ou assume alguma coisa que saiba fazer, isto é demonstração de amor. Não é só de pensar de que precisa fazer a comida porque precisa comer, mas por um ato de amor, a esposa que esteja adoentada e esteja incapaz de poder fazer. Varrer uma casa, lavar talher, lavar a louça, enfim, o amor tem que ser demonstrado. E quando nós demonstramos este amor, e quando nós ensinamos nossos filhos, e quando nós dividimos tarefas domésticas com os nossos filhos, e eu vejo que em muitas famílias evangélicas, hoje, as meninas não fazem nada na cozinha, não sabem cozinhar, porque vão ser doutoras. Só que elas vão ter uma empregada, uma cozinheira, sem saber cozinhar. Elas vão ser donas de casa também, profissionais e mães. Profissionais e mães. Profissionais e esposa. E daí? Vocês sabem que muitos casamentos acabam por isso? Acabam. Porque não há dinheiro que chegue para comprar tudo pronto. Restaurante toda hora. Só os muito ricos. Só muito rico. Muito, muito abastado. Que Deus abençoe e que o amor de Deus e o amor entre nós seja real no lar.